Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Uma adaptação triunfante em todos os sentidos. O prazer da vingança. Uma história de fé. Os Beatles em O Senhor dos Anéis. Me serve vadia. O fim das novelas. Uma criança entre a vida e a morte. Um anime realista. Uma história que é recontada desde a época do cinema mudo. Um filme que vai ajudar as crianças com câncer. No final, tudo isso fará sentido. Ou não. Este é o Em Cartaz, com as estreias da semana nos cinemas. Vamos começar então com o principal lançamento. O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, nos leva de volta ao universo mágico de Tolkien para contar a história de como Helm Hammerhand, rei de Rohan, e sua filha Hera lideraram a resistência contra invasores cruéis em um território que séculos depois outra grande batalha se travaria na saga principal de O Senhor dos Anéis. A novidade é que aqui a história é contada como desenho animado. Bom, mas desde muito antes dos filmes que popularizaram bastante a monumental saga de J.R.R. Tolkien no início deste século, as primeiras versões para as telas foram em formato de animação. Já em 1966, saiu uma adaptação assim de O Hobbit. A primeira animação de O Senhor dos Anéis em si veio em 1978. Mas é claro que o grande marco para a obra veio em 2001, quando estreou nos cinemas O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Até então, os livros com as histórias da Terra-média eram populares nos países de língua inglesa e um tanto menos fora. Fora desses territórios, né? Mas nada que se comparasse com o nível de popularidade que adquiririam depois da trilogia, que seguiu em 2002 com As Duas Torres e acabou em 2003 com O Retorno do Rei. Foi um triunfo em absolutamente todos os sentidos. Produções de cair o queixo, caracterizações de personagens icônicas e inesquecíveis, bilheteria somada de quase 3 bilhões de dólares, com A Sociedade do Anel sendo o segundo mais visto do seu ano e os outros dois ficando em primeiro. Reconhecimento da Academia, com 30 indicações e 17 Oscars conquistados na soma dos três. E só com O Retorno do Rei emplacando o melhor filme entre as suas 11 estatuetas. Aliás, 3 filmes empatam como os que mais ganharam Oscars na história: Ben-Hur, Titanic e O Retorno do Rei. Mas desses 3, o filme da saga O Senhor dos Anéis é o único com 100% de aproveitamento em relação ao número de indicações. E é um dos melhores exemplos de grande adaptação. Durante décadas, O Senhor dos Anéis foi considerado infilmável. E olha que muita gente tentou, o que inclui a Disney e até um dos projetos que eu mais gostaria de ter visto sair do papel, que era a ideia de uma versão dirigida por Stanley Kubrick e estrelada por ninguém menos que os Beatles. Mas até hoje nunca ficou exatamente muito claro para mim o quanto essa ideia chegou a avançar ou o quanto foi só uma viagem na cabeça de alguém. Bom, fato é que Peter Jackson provou que dava sim para colocar O Senhor dos Anéis nas telas de uma forma mágica e brilhante. Mas aí ele cometeu o pecado de voltar ao universo da Terra-média. Que Hollywood tivesse essa sede era compreensível. Com tanto sucesso, era mais do que natural esperar que os estúdios quisessem espremer o universo de Tolkien até sugar tudo. As baterias se voltaram então para a segunda obra mais famosa do inglês, O Hobbit, que se passa antes de O Senhor dos Anéis e que deu origem a todo esse riquíssimo universo. A princípio, Guillermo del Toro deveria comandar o projeto, com Peter Jackson apenas produzindo. Mas os atrasos na produção, causados por disputas legais, além das famosas diferenças criativas, fizeram com que Del Toro acabasse indo embora. E aí o Peter Jackson assumiu tudo. E o que era um filme viraram 2, e o que eram 2 filmes viraram 3. Só que O Senhor dos Anéis eram mais de 1.500 páginas transformadas em 9 horas e 18 minutos de filmes. Nas versões que foram para os cinemas, né? Nas versões estendidas para DVD e Blu-ray era até mais. Já O Hobbit era um livro de apenas 300 e poucas páginas que virou uma trilogia com 7 horas e 54 minutos. Ou seja,
enquanto cada página de O Senhor dos Anéis foi condensada em menos de meio minuto de filme, cada página de O Hobbit foi esticada para quase 1 minuto e meio de filme. Traduzindo para o popular, enquanto O Senhor dos Anéis revelou um uso inteligente e bem lapidado do tempo, O Hobbit foi pelo caminho da encheção de linguiça. É difícil achar quem goste de verdade dessa segunda trilogia. Mas eis que Peter Jackson está de volta à Terra-média. Desta vez sim, abrindo mão da direção, em favor de Kenji Kamiyama. Esse japonês de 58 anos começou trabalhando como animador, função que botou no currículo dele o clássico Akira, de 1988. Como diretor, ele trabalhou em diversos animes, e entre eles, vale notar as transposições ocidentais para o estilo nipônico nas séries Star Wars Visions e Blade Runner Black Lotus. A contratação dele não foi por acaso. Era o objetivo dos produtores dar esse ar de anime, mas mantendo o realismo do cenário. Mas a Guerra dos Rohirrim se passa bem antes de O Senhor dos Anéis, ainda que traga alguns locais familiares para quem leu os livros e viu os filmes, como o Reino de Rohan e o Abismo de Helm. O que está no filme, nesse novo lançamento, é contado em um dos tantos apêndices que Tolkien escreveu. O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 15 minutos. E antes da nossa segunda estreia da semana, aquele meu recado para você. Inscreva-se aqui no nosso canal, ajude a gente a crescer. Em troca, eu te mantenho informado toda semana sobre as estreias nos cinemas. Mas não vamos chamar essa relação de troca, vamos chamar de amizade. Agora sim, nossa segunda estreia da semana também é uma adaptação da literatura e também é um conto de vingança. Em O Conde de Monte Cristo, Edmond Dantes é um marinheiro vítima de uma armação, condenado e preso por um crime que ele não cometeu. Na prisão, ele faz amizade com um homem que lhe indica a localização de um grande tesouro. Livre depois de vários anos, ele utiliza essa fortuna para se vingar das pessoas que o traíram. A literatura francesa é uma das mais ricas do mundo. Não é por acaso que o cinema de lá, e até mesmo o de Hollywood, vira e mexe, retorna a essas grandes obras como fonte para filmes ou séries de TV. E não é por acaso mesmo. Afinal, obras como Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, essas duas de Alexandre Dumas, embora sejam todas do século XIX, apresentam não só histórias muito atraentes, como também de uma leitura mais fácil do que alguém poderia esperar de romances escritos há cerca de 180 anos. Falando especificamente dessa nossa estreia aqui, histórias de vingança sempre encontram apelo junto ao público. Talvez porque elas apelam muito ao nosso emocional mais primitivo. Existe um prazer em acompanhar alguém vítima de uma injustiça fazer sofrer quem o colocou em sofrimento. Aqui no Brasil, esse é um material comum nas novelas, por exemplo. Talvez o último suspiro desse formato tão querido aqui no país tenha sido Avenida Brasil. De 2012, quando ela foi produzida e exibida, para cá, não me consta que alguma outra novela tenha sido tão vista e comentada. A vingança da Nina contra a Carminha foi um fenômeno de audiência e popularidade. A frase "me serve vadia" virou um bordão nacional. Mas esses contos de vingança costumam ganhar uma camada de complexidade quando, invariavelmente, a vingança se torna cega. Em algum momento, o vingador vai passar do ponto, vai fazer algo moralmente condenável. E nós, como espectadores, vamos nos pegar questionando se estamos mesmo do lado certo, torcendo pelo personagem certo. Esse tipo de questionamento sempre torna uma obra mais interessante. O Conde de Monte Cristo foi publicado originalmente em formato de novela, entre 1844 e 1846. Em termos de importância, é colocado um pouco abaixo de Os Três Mosqueteiros, só para ficar nos trabalhos de Alexandre Dumas. Mas ainda assim é uma obra muitíssimo aclamada na França. Tanto que já foi adaptada para o cinema pelo menos 20 vezes, em diversos países e épocas, desde os tempos do cinema mudo, já em 1908. Fora versões para TV e as inspirações para adaptações não oficiais ou não diretas. A última vez que nós vimos essa história na telona foi em 2002,
em uma versão hollywoodiana com Jim Caviezel e Guy Pearce. Esses 22 anos que separam aquela adaptação dessa francesa representam o mais longo intervalo entre duas versões de O Conde de Monte Cristo nesses mais de 100 anos. Mas a volta foi em grande estilo. Custou mais de 40 milhões de euros, tem praticamente 3 horas de duração e já vendeu mais de 8 milhões de ingressos só na França, o que faz desse o terceiro filme de maior bilheteria no país este ano. E isso mesmo contando os filmes americanos, hein? E por pouco não foi a escolha francesa para tentar uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Esteve entre os 4 finalistas, mas acabou preterido pelo musical Emília Pérez, com a Zoe Saldana e com a Selena Gomez, e que está sendo considerada como a possível grande pedra no caminho da estatueta para o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Mas isso é assunto para outro momento. Por hora, falta dizer que O Conde de Monte Cristo está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 2 horas e 58 minutos. Bom, 3 horas, né? A nossa terceira estreia da semana nos cinemas é o drama Inexplicável, que eu explico agora. Gabriel era um menino de 8 anos, como muitos da mesma idade, com o sonho de se tornar jogador de futebol. Fanático pelo Fluminense, já estava trilhando o caminho do sonho com o título de campeão paraibano de futsal. Até que ele sofre um colapso, é internado e diagnosticado com um tumor cerebral. Começa ali uma batalha pela vida, que vai testar a fé dos seus pais até um desfecho surpreendente em uma história baseada em fatos. Inexplicado, no caso, é baseado no livro O Menino que Queria Jogar Futebol, uma história de fé e superação, de Felipe Caldas, que por sua vez conta a história do Gabriel, hoje com 19 anos. A melhora do menino, que teve um tumor cerebral e depois um caso grave de meningite, é atribuída à fé. Difícil ter certeza, afinal, a fé depende de fé. No dicionário Michaelis, a primeira definição é convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. Já o dicionário online Dício diz que a fé é a crença em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade. Isso já coloca Inexplicável no nicho dos filmes religiosos. No caso, a associação é com a Igreja Católica. Aliás, é curioso notar que nos Estados Unidos, onde o subgênero dos filmes religiosos está cada vez mais estruturado, a maioria dos filmes dessa vertente é identificada com as igrejas cristãs protestantes. Já no Brasil, onde o que está ficando cada vez maior e mais estruturado é a adesão às correntes cristãs evangélicas, os filmes voltados para esse público não existem. Ou, se existem, estão tendo lançamentos muito pequenos, imperceptíveis. Por aqui, no Brasil, o que domina são produções cristãs católicas. E, principalmente, mais até do que as católicas, as produções espíritas. No caso de Inexplicável, até a Arquidiocese de Curitiba está ajudando a promover o filme. Mas a informação que eu considero mais importante é de que parte da renda vai ser revertida para o Hospital do Graac, que trata crianças com câncer. E aí, não é nem uma questão de fé. Essa ajuda financeira vai fazer diferença na vida dessas crianças. Inexplicável está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 56 minutos. Tchau!